Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, no capítulo Breve Apresentação do Budismo, o tópico Remédio para Dukkha. Dukkha é uma palavra sânscrita, escreve D-U-K-A, que é traduzida para o português como sofrimento, né? Mas cuja tradução é assim, não dá a plenitude do seu significado, porque ela é uma palavra que não tem um correspondente na nossa língua e de um modo geral nas línguas ocidentais. Por quê? Porque Dukkha, na verdade, ela significa alegria e sofrimento ao mesmo tempo, né? Ela significa algo que está presente o tempo todo na nossa condição humana, né? Então, se a gente traduz ela só como sofrimento, já vem um questionamento. A gente vai dizer, não, mas eu tenho bons momentos, né? Então, o que ela quer dizer, na verdade, é isso, é que, embora nós tenhamos bons momentos, a gente alterna bons e maus momentos. A gente uma hora está feliz, outra está infeliz, uma hora está equilibrado, outra já está mais desequilibrado, uma hora está calmo, outra hora está nervoso, né? Que é justamente o que os mestres espirituais vão dizer que gera essa insatisfatoriedade. Nós nunca estamos satisfeitos, né? No lugar em que nós estamos estamos sempre sonhando em transmigrar para um lugar mais interessante, mais estável e mais tranquilo, né? A gente, por exemplo, pensa assim, vou fazer um concurso para tal coisa, ou então, por exemplo, no caso dos meninos, agora me formei no 9º ano, vou me formar no ensino médio, agora vai ser diferente, agora a coisa vai ficar boa. E quando a gente chega lá na universidade, chega no ensino médio, a gente vai ver que também tem problema, tem alegrias, mas tem problemas. Então essa é a nossa condição humana, sofrimento e dor junto com prazer e realização, não tem como separar. Aí veja o tópico do Lama é remédio para Dukkha, né? Então qual é a cura dessa instabilidade, né? Aí é que tanto o cristianismo quanto o budismo vão nos oferecer um remédio, né? Que está onde? Dentro de nós. Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós, né? Por quê? Porque quando a gente começa a se conhecer melhor, nós vamos perceber que existe uma fonte de alegria e de autocontentamento dentro de nós, sem que a gente dependa de circunstâncias exteriores. Ou seja, não importa se eu estou no 9º ano ou no ensino médio, não importa se eu estou no ensino médio ou na universidade, dentro de mim, né, eu crio uma capacidade de estar sempre extraindo o melhor das circunstâncias e de estar plenamente satisfeito com elas, porque as duas coisas caminham juntas. Veja bem, se eu não estou satisfeito com as circunstâncias da minha vida, eu não fico totalmente presente nelas, porque eu fico aqui, eu estou aqui, mas eu já estou sonhando, né, no que eu vou fazer daqui a 30 minutos. Por exemplo, nós estamos aqui no Evangelho, mas eu já estou com fome, eu não sei o que será que tem para comer. Então eu não estou totalmente presente. Então eu não usufruo em plenitude o momento, exatamente por causa da minha insatisfação. Então isso gera um fenômeno dentro da vida que é chamado, no budismo tecnicamente, de transmigração, né? Ou seja, eu estou sempre pulando de uma situação para outra, sem que naquela situação anterior eu tenha vivido ela com tudo que ela podia me oferecer. E qual vai ser o contrário da transmigração? O fluir. Fluir é assim, eu sei que essa minha situação atual agora é impermanente, que daqui a um tempo aquilo vai mudar, mas eu estou aqui plenamente presente, né? O budismo vai usar uma expressão que eu acho muito significativa, que chama repousado no presente, o que não significa passivo, mas significa que eu não estou sonhando com algo que vai vir depois, e nem preocupado com algo que já aconteceu antes. Eu estou aqui usufruindo o máximo do presente, porque minha mente está totalmente aqui, né? É aquela coisa do aqui e agora, né? Então o remédio para Dukkha é esse, né? E é isso que esse tópico trata, né? E nós estamos exatamente numa parte muito interessante, onde o Lama vai abordar agora esse aspecto interno dessa situação, né? Quando ele diz assim, cada pequeno objeto, cada pedrinha da paisagem tem uma correspondência interna em nós, na forma de energias que percorrem nosso corpo e nervos. A isso chamamos ventos internos. Os tibetanos, eles têm essa expressão, ventos internos, para as energias que circulam no nosso corpo, as energias sutis, que, por exemplo, na yoga é chamada de prana, e na tradição da filosofia chinesa é chamada de Qi, do Tai Chi Chuan, né? O Qi que circula no corpo e que a acupuntura trabalha, né? Eles chamam de ventos internos. Nosso apego não é às coisas, mas aos ventos internos que elas provocam. Os ventos internos são a experiência íntima dos objetos e também dos seres. Essa dependência e apego
são a base de dukkha, ou seja, são a base do sofrimento, né? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, a Bela, né, gosta muito do cachorro, né? Aí o cachorro morre, como aconteceu recentemente. Aquilo gera tristeza, né? Mas a nossa tristeza é porque aquele ser despertava, provocava em nós um movimento específico de energia que nos agradava. Do mesmo jeito que a aversão também é gerada assim, né? Aqueles seres que se comportam de uma forma que a gente não gosta, significa o quê? Quando eu digo não gosto, significa que aquilo que ele fala e aquilo que ele faz provoca em mim um movimento de energia que dá um desconforto, né? Às vezes pode dar até reações físicas, né? Uma taquicardia, sabe? Uma dor de cabeça. A gente fala, nossa, que energia pesada, né? E tal. Mas na verdade, a aversão e o apego não é ao ser, mas é ao movimento que ele provoca dentro das nossas energias. Por isso é que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Porque se a gente conhecer essa verdade, nós vamos perceber que nós não estamos na dependência do mundo externo, né? A gente tem como gerar uma coisa que no budismo eles chamam de energia autônoma, que Jesus tinha, né? Por que Jesus, agora nós falamos na nossa mensagem de abertura, não tinha temor, né? Porque a energia interna dele, ela estava sempre a mil, independentemente do que acontecesse externamente, né? Tanto é que ele dá o último suspiro na cruz, naquele desconforto todo, sangrando, né? Dores atrozes, imagino, né? Mas ele dá o último suspiro feliz, né? Obrigado, meu Pai, porque tudo está consumado. Nem aquilo mexeu uma pedrinha na energia dele, né? E é isso que nós buscamos no caminho espiritual, né? Ter essa energia autônoma. Porque se nós tivermos essa energia autônoma, nós vamos ter autocontentamento. Se nós tivermos autocontentamento, a gente não vai ter medo de agradar ou desagradar os seres, mas nós vamos ter muita compaixão por eles e fazer tudo o que é necessário para que eles caminhem o mais rapidamente possível para a felicidade genuína. Não a felicidade que surge da satisfação de um desejo e que logo em seguida passa, né? É igual, por exemplo, se eu tenho um amigo diabético e ele fala, não, mas hoje eu estou com muita vontade de comer doce. Eu falo, não, então come um docinho aí. Aí ele vai e come um doce, aquela alegria de comer o doce, aquela satisfação, porque o doce movimenta a energia dele assim, de uma maneira, né, positiva. Aquilo vai passar rapidamente, daqui a pouco ele vai ter um desconforto, pode ter uma coisa grave, né? Pode ter no limite que amputar um membro, porque a glicose subiu demais e tal. Então eu agradei, mas eu fiz mal a ele, eu não fui compassivo. Entende? Então, isso responde inclusive àquela questão que a gente estava falando agora há pouco, né? De nós não confundirmos o ser bonzinho com o ser bom, né? A compaixão, ela se manifesta sobre várias formas, e uma delas é a compaixão irada, né? É aquela que nós já demos o exemplo, o menino pequeno está ali na beira do fogão, você vê que ele vai pegar no cabo de uma panela com água fervendo, vai se queimar todinho, você dá um grito, assusta ele chora, mas é pro bem. Aquilo é compassivo, né? Então, a gente precisa aprender isso com os ensinamentos espirituais, né? A tirar as nossas falsas concepções do que é bondade, né? E o Lama segue dizendo assim, os problemas ecológicos são exemplos de dukkha, né? Ou seja, dessa realidade humana, né? Onde sofrimento e alegria estão juntos, né? Então a gente, por exemplo, produz uma tecnologia de ponta, aí a sociedade fica alegre, né? Olha só, agora não sei o que lá, 5G, né? Internet, né? 5G, computadores de última geração. Aí junto com isso é que é dukkha. Junto com isso, problemas ambientais. Estamos descartando nossos computadores velhos e a natureza não consegue processar isso, né? Hoje diz que um dos grandes problemas é o cemitério de carros, né? Não tem onde jogar os carros, né? Outra coisa, eu estava vendo também, há pouco tempo, um infectologista brasileiro, um dos maiores especialistas, né, em infectologia, falando sobre a questão da dengue, da chikungunya e da zika, né? E ele disse que um grande problema são os pneus, né? Porque o pneu fica lá jogado, chove, enche de água, bate sol, água quentinha, o Aedes aegypti se reproduz, que é uma beleza, né? Sendo que, pelo que eu entendi da entrevista e de outras que eu já vi, o Aedes aegypti é uma criação das nossas
ocupações urbanas, né? Ele não existia, pelo menos até onde eu entendi, nessa forma, né, em que ele existe, que transmite tanta doença. Nós criamos um habitat para ele. Então nós ficamos felizes, né? Nossas cidades são modernas, né? Tudo asfaltado, que beleza, mas causamos esses problemas ambientais que repercutem em nós mesmos. Isso é dukkha, sabe? A palavra dukkha significa isso. Diz que tem uma palavra japonesa também que ela não tem tradução para o português, ela significa vida-morte. É simplesmente isso, ela significa vida-morte. Então, a monja Coen, inclusive, para explicar essa palavra, ela dá uma palestra, porque como não tem tradução, você tem que criar o conceito na cabeça nossa que fala português, né? Então a gente tem que ampliar a nossa visão, entender melhor esses conceitos e verificar melhor qual é realmente a nossa situação humana, para a gente gerar essa motivação de se libertar disso, né? De cada vez mais intensificar a prática espiritual para se libertar dessas coisas, né? E então o Lama, ao dizer isso, né, que os problemas ecológicos são exemplos de dukkha, ele diz assim: não desejamos destruir a natureza, não é o nosso desejo. Queremos apenas meios de transporte, adubos, plástico, papel, refrigeradores, nós queremos isso, nós não queremos destruir a natureza. Mas isso gera problemas. Cada uma das ações humanas tem um objetivo, mas cada uma delas tem um resultado também, porque nós estamos numa rede, né? Puxou um fio da rede, a rede se move como um todo, né? Então, uma coisa que uma vez eu ouvi também o Lama falar que é muito interessante, é que ele diz assim: olha, os lugares onde civilizações antigas viveram, quando elas se extinguiram, a terra onde eles habitaram estava mais fértil do que antes deles passarem lá aqueles milênios, né? Por quê? Porque eles viviam de uma forma mais integrada com a natureza. Nós não, nós vamos deixando legados de cidades fantasmas, né? Hoje já existe. Até no norte do Brasil, eu vi outro dia, tem uma que chama Fordlândia, né? Que Henry Ford fundou naquela época, né? Os carros, os automóveis vão produzir lá na Amazônia, e pronto, virou uma cidade fantasma, né? Tá morta lá, mas tá lá, os prédiozinhos, né? Derrubaram as árvores, essas coisas todas. Então nós vivemos, na nossa atual concepção de mundo contemporânea, a gente vive em muita desarmonia com a natureza. A gente não leva em conta os resultados das nossas ações, porque a gente tem uma visão unilateral. A gente só quer gerar o que na nossa visão é progresso científico, progresso tecnológico. Então a gente constrói, por exemplo, os absurdos dessas barragens de minério, as coisas mais absurdas do mundo, né? Estão mostrando aí agora 300 pessoas mortas em Brumadinho, fora o desastre de Mariana, né? Porque a gente só olha para um lado, né? Progresso, né? Estamos produzindo, olha, minério, produz fornos, produz carros, produz não sei o que, mas e o resultado? E o impacto? Não vamos levar isso em conta, né? Então, o Lama segue dizendo: no sentido geral, cada um dos seres sente dukkha em seu corpo. Cada um nasce, envelhece, adoece e morre. Ou seja, também no nosso corpo está presente esse conceito dessa dualidade, né, que é dukkha, né? Ou seja, outro dia eu estava vendo um especialista, acho que em citologia, dizer que nós começamos a envelhecer quando a gente sai do ventre da mãe, porque o bebê já está lá, as células dele já estão começando a envelhecer. Ele está crescendo, mas ele está envelhecendo, né? Então, morte e vida estão juntas, né? Não estão separadas. No sentido budista, quando a morte vem, não é o fim, e no sentido espírita também, né? Dentro do círculo representado pela palavra dukkha, há uma semente de intenção que perdura. O que morre é uma personagem. Esse é um ponto interessante. Então, por exemplo, nós que estamos aqui, eu, Benício, por exemplo, vai chegar um momento em que eu vou morrer, e essa personalidade vai junto, né? Benício, que nasceu em 1961, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí, que tem toda uma história e tal, acabou, né? Mas segue o quê? O karma que eu criei, né? O que segue é só o karma e os méritos ou deméritos que eu tenha gerado. Isso vai gerar um novo karma um novo corpo e uma nova personagem, mas com as mesmas marcas kármicas que eu tiver construído aqui, né? Esse é o grande legado da prática espiritual. É porque a gente pode, a gente cria karma, cria méritos, e isso a gente leva para outra vida. A única coisa que a gente leva, não só para outra vida no mundo invisível, como para outra vida quando a gente for renascer na carne também, tá? É por isso que os espíritos muito evoluídos, que têm essa consciência plena, renunciam aos bens materiais. Eles falam: não, bem material, a hora que eu morrer vai ficar tudo, né? Então o que eu vou construir é mérito, né, e karma positivo. É uma decisão até inteligente, né? Lembrando, inclusive, que nós estamos estudando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: pode servir a Deus e a matéria,
A Deus é mamon, a Deus é o dinheiro, né? Ou é um ou é outro. Então ele diz assim: é como um filme que acaba no cinema. Outras imagens vão surgir na tela após a projeção do filme, né? Se há um cinema, outro filme sempre entra em cartaz. Então, uma forma como o budismo descreve o nosso espírito, que eles chamam de natureza búdica, é como uma tela de cinema. Então, a nossa essência não é o filme que está passando na tela, é a tela. E a tela pode passar qualquer filme. Por isso é que eles falam que a nossa natureza é vazia. Mas é vazia não é porque ela não é nada, porque no caso dessa metáfora, por exemplo, ela é uma tela, ela tem um potencial, né? Qual é esse potencial? É um potencial infinito de ser projetado qualquer filme que a gente quiser, qualquer filme, né? Por isso também que o budismo vai dizer que a nossa essência é liberdade, porque eu posso pegar meu projetor e projetar o filme que eu quiser, posso projetar uma tragédia, posso projetar um drama, posso projetar uma comédia e assim por diante, né? Um filme de aventuras, etc., né? Temos um processo infindável de vida, nascimento, decrepitude, morte e vida. Por quê? Porque a gente nasce, renasce, morre, né? E etc. Inclusive, num dos ensinamentos do Buda, o Buda diz assim, ó, nosso problema não é que a gente morre, nosso problema é que a gente renasce, a gente não se liberta do ciclo. Então o problema não é a morte, a gente chora muito na morte, né? Na morte dos entes queridos, às vezes a gente teme a nossa própria morte, mas nosso problema não é morrer, nosso problema é renascer, né? É não se libertar desse ciclo de renascimentos descontrolados, porque os grandes mestres, no Tibete inclusive, não precisa ser Jesus assim, do estilo de Jesus, muitos mestres tibetanos, né, que era uma sociedade totalmente assim voltada para a espiritualização, né, o Estado, né, o chefe do Estado era um monge, né, como é hoje o Dalai Lama, muitos mestres desencarnaram e ao desencarnar eles falaram, olha, eu vou renascer em tal lugar. E iam lá, faziam lá, eles tinham todo um sistema de testes e tal, para reconhecer aquela personalidade. Eles chamam isso, inclusive, na linguagem tibetana, de tulkus. Ó, é ele, o próprio Dalai Lama foi reconhecido assim, né? Chegaram lá e levaram alguns objetos dele, ele era, parece que tinha 2, 3, 4 anos de idade, alguma coisa assim. Chegaram com o cajado que o Dalai Lama anterior, que tinha falecido, né, tinha desencarnado muito tempo atrás, tinha. E a criança olhou aquilo e falou, o que vocês estão fazendo com o meu cajado? Aí já foi um sinal, depois eles fazem vários outros testes, eles não se limitam a um não, tem toda uma ciência por detrás disso. Diga, Benedito. Eu acho que aí então há uma contrariedade em relação ao Espiritismo. No Espiritismo você não tem essa possibilidade, são raras as possibilidades, de você reencarnar ao seu gosto. Você tem que ter vários méritos para você poder falar, eu quero reencarnar em tal lugar, em tal época, em tal momento, na tal família para fazer isso. Com isso, com essa espiritualidade aí do Dalai e outros monges, isso contraria, porque eles fazem isso, porque eles escolhem, eu vou renascer em tal lugar. E como é que os outros lá também vão descobrir? Porque aquele é o fulano do Dalai Lama que renasceu aqui. Tá? É muito difícil você querer coordenar o entendimento dessas duas situações, né? Da situação espírita e com a do budista. Mas na verdade, tudo que você disse é exatamente o que também o budismo tibetano diz, porque você citou aí, é preciso que a pessoa tenha muitos méritos, né? Então nós estamos falando de seres que estão num nível espiritual muito elevado, não são todos os monges, nem nós estamos falando isso aqui, né? São aqueles que mais, vamos dizer assim, se destacaram, que mais se dedicaram na prática espiritual, na prática da meditação, do autoconhecimento, da compaixão, do amor ao próximo, né? Porque, por exemplo, do mesmo jeito que Jesus na Judéia foi um ser de exceção, né? Ou seja, no sentido de que tinha um nível incomum, né? Dentro da sociedade tibetana também alguns seres, né? Alguns monges, né? Alguns praticantes atingiram também níveis incomuns. Agora, a diferença em relação à nossa sociedade, assim, é que lá isso era, até antes da invasão chinesa, na década de 50, né? Isso era espalhado por toda a sociedade. Então, é como aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, por que o Brasil produz muitos jogadores de futebol talentosos? Porque todo mundo joga futebol. Então, vai aparecer, mas nem todo mundo é Neymar. Não é isso?
Então, muitos de nós, eu mesmo, quando era adolescente, eu sonhava jogar futebol, né? Fui até a um time de Brasília, treinei lá e tal, mas eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem talento. Né? Poderia ter vindo a ser até um jogador mediano, medíocre, Série B, Série C, qualquer coisa assim. Né? Os que vão para a série A, né? ou que se tornam um Neymar, que se tornam um... Quantos Messi tem? Quantos Cristiano Ronaldo tem? Mas eles aparecem por quê? Porque os olhos da nossa sociedade estão voltados para reconhecer os talentos. Né? Eu não sei te explicar o método de reconhecimento, não desconheço também, acho extraordinário e tenho curiosidade de conhecer. Mas me parece plausível que, fazendo essa comparação, né, eles consigam, né, descobrir, já que lá, antes da invasão chinesa, eu não sei quanto, eu acho que mais de 60%, 70% da população era monge. Ou seja, praticava meditação. Igual aqui a pessoa vai para o futebol. Né? As famílias sonhavam em que seu filho entrasse para o monastério, né, para praticar, né, a realização. Então, assim, mas não existe contradição com o ensinamento espírita nesse sentido. Porque não é assim, eu escolho porque é do meu gosto, eu uso até essa palavra, porque é do meu gosto. Não é porque eu ampliei de tal maneira a minha visão que eu consigo enxergar os movimentos do karma. Eu consigo ver, né? É como se fosse assim, vamos comparar também com a pessoa mais adulta. A pessoa mais adulta, ela tem consciência das consequências dos seus atos, né? Que muitas vezes a criança e o adolescente não tem. Aí muitas vezes você fala para a pessoa mais nova, pô, olha, se você fizer isso vai acontecer isso, não faça. Aí a pessoa faz, acontece, nossa, como você adivinhou? Não, eu não adivinhei. Eu tenho experiência. Então, não sei se ficou compreensível e se ficou aceitável, né? Sim. Mas é dessa forma que é colocado, entendeu? É a capacidade que ele tem de ver, de criar muitos méritos, né? Desenvolver muito a visão, atingir uma estabilidade mental muito, muito acima da média, muito acima da média. Para você ter ideia, existem registros, inclusive em fotos, de mestres que faleceram em posição de meditação e que não tocaram nos corpos dele durante 3 dias. E durante 3 dias eles estavam em posição de meditação. Porque sem sinal vital nenhum. Mas por que isso? Porque eles treinam para que no momento da morte, que é um momento em que aparece para nós o que eles chamam de a clara luz da morte, que é o nosso espírito aparecendo para nós de uma maneira, esse reino divino, né? Vamos colocar na nossa linguagem para a gente entender, aparecendo de uma maneira totalmente clara, sem a intermediação da nossa mente racional, sabe, aquela mente que rotula, esse é o meu espírito, porque na hora que você fala, esse é o meu espírito, pronto, já perdeu, você criou um conceito. Então eles treinam intensamente para que nesse momento eles consigam reconhecer e se sustentar nessa visão o máximo, para gerar o máximo de méritos para a próxima encarnação, ou até de repente atingir a libertação definitiva. Então veja, são coisas assim, exóticas para nós, né? Difícil de se entender, mas me parece aceitável, assim, se você entender essa questão, né, da prática espiritual. Né? Eu não conheço muito o budismo, mas imagine uma pessoa que vive reclusa, praticamente não tem comunicação e contato com a comunidade. O máximo que faz ali é plantar uma coisa para comer, quer dizer, esse aqui, não lá fora, eu estou plantando para nós, estou relacionando conosco. Ora, se nós temos essa compaixão, esse amor ao próximo entre nós, é uma condição. Mas eu lá fora, qual é a compaixão que eu tenho? Se eu não produzo nada para eles, não dou conforto para eles, só o que emana energia positiva para eles, é isso? Esse é um aspecto, emanar energia positiva é um aspecto, não deixa de ser um aspecto interessante, porque a gente tem uma psicosfera terrestre muito poluída, né? Assim, por maus pensamentos. Mas, veja bem, a questão do mosteiro não é um desejo egoísta. É lógico que eu estou passando para você tudo que eu aprendi, né? Eu também não sou um expert em budismo tibetano, nem em budismo de um modo geral. Mas a ideia da vida no mosteiro é você viver em comunidade, porque é uma comunidade, né? Como se fosse assim, um treinamento, né? De compaixão,
de alegria altruísta, de meditação, num ambiente favorável a um desenvolvimento espiritual mais, vamos dizer assim, mais rápido e mais profundo, né? Do que se você tiver envolvido, né, nas questões da vida material, vamos dizer assim, comum, né? Só que assim, o Tibete é um caso muito específico, porque lá quem não estava nessa condição era a exceção, entende? Foi criado um estado, né, de tal forma que estava todo voltado para isso, né? Então eles interagiam entre eles, né? E o que demonstrou também, assim, no meu modo de ver, a compaixão desses mestres espirituais tibetanos é quando a China invadiu. Porque quando a China invadiu, o que eles fizeram? Eles fugiram, né? Muitos deles, né? Fugiram, muitos foram torturados. 7 anos no Tibete? Já. Eles fugiram, né? Então hoje a maioria deles ali no Nepal, na Índia, né? Que é vizinha, né? Ao Tibete. E viram nessa invasão chinesa a oportunidade de eles espalharem os ensinamentos pelo mundo. Senão nós não estaríamos em contato com esses ensinamentos, porque era um país fechado. Era um país assim que totalmente isolado. Mas que para você ver que as preocupações deles estavam tão distantes das preocupações modernas, que os chineses invadiram com a maior facilidade, por um motivo muito simples: eles não tinham exército. Não existia força militar. Olha que coisa diferente, né? Não tinha polícia. Não tinha nada disso lá. Né? Para você ver como era uma comunidade que, quer dizer, isso eu estou tirando a minha conclusão aqui, não li em lugar nenhum, que vivia de forma amorosa, porque não precisava, não tinha força repressiva. Então o nível de consciência me parece, né, entre aspas, me parece assim bastante elevado, né? Acho que a gente precisa se aprofundar muito nisso para entender uma mente que funcionava absolutamente diferente de como nós funcionamos aqui, né? Porque não tinha tecnologia, não se preocupavam com isso, com desenvolvimento científico, nada disso, né? Mas tinham a medicina tibetana. Inclusive uma coisa interessante, Benedito, um tutor do SEB que veio aqui, o Henrique Lemes, que fez inclusive um retiro de silêncio 2 anos e 2 meses, perguntaram a ele assim, qual a posição do budismo tibetano em relação tem a eutanásia e tem uma outra que é quando... Ortonásia, isso, ortonásia. Ele disse assim, olha, não existe nada registrado sobre isso, porque primeiro eles não tinham uma medicina como a nossa, eles tinham uma medicina completamente diferente, né? Um médico tibetano ele dizia assim, olha, o sujeito apareceu ali a 100 metros de mim, eu já sei tudo que ele tem, só de olhar. Só que não era uma medicina de medicamento, de injeção, de remédio, era uma medicina de reharmonização da energia. Então eles não tinham esse dilema, né? A pessoa quando ia morrer, morria, naturalmente. Agora, qual era a preocupação deles? Não tocar no corpo durante 24 horas, porque o espírito está saindo do corpo, né? De preferência até mais tempo, se for possível. Eles não têm a cultura de enterrar os corpos. Olha que coisa interessante, né? A gente acha que enterrar é uma coisa comum, eles não enterravam os corpos. Mas eles tinham uma preocupação muito grande de, naquelas primeiras horas, pelo menos 24 horas, não tocar em lugar nenhum do corpo. E né? eles faziam o que depois? Depois, não, então, eles tinham um lugar lá onde eles jogavam os corpos, cortavam tal, em pedaços, jogavam e logo eles comiam. Por quê? Porque aí qual era o pensamento? A alma já foi, agora só tem aqui matéria, pronto, joga ali. E os mestres levavam muitos de seus discípulos para esse lugar para praticarem a impermanência, a meditação da impermanência. Ó o corpo de vocês aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que vai virar, tá vendo esse campo? Né? Inclusive para eles aprenderem não só a conviver com a morte, mas a aspirar ter uma boa morte. Olha que cultura completamente diferente da nossa, né? Que vivia com intensidade uma aspiração de que ele, durante toda a sua vida, se preparasse para ter uma boa morte. E a respeito disso também eu gostaria de fazer mais um comentário, porque eu achei importante agora que me veio à mente. Eles se preocupam muito com o estado emocional do moribundo. Por quê? Eles comparam, por exemplo, com um casamento. Então você teve um casamento de 10 anos maravilhoso, aí os últimos 6 meses foram um inferno. Aí quando você separa e tal, o pessoal pergunta, como é que foi seu casamento? Um inferno, porque a última lembrança, ela influi muito. Então, no momento da morte, o estado emocional que nós tivermos naquele momento vai influenciar muito na nossa vida futura, tanto no plano invisível quanto no renascimento. Não é por outro motivo que o próprio cristianismo fala sobre o arrependimento. Já viram isso? Né? O próprio catolicismo ele tem, né, como é que se fala, um rito, né, de passagem, né,
onde ó, você se arrepende dos seus pecados, porque aquele arrependimento não é que aquilo vai, vamos dizer assim, quitar todos os débitos da pessoa, mas vai criar condições muito melhores para ela purificar aquele karma. Diga, Benedito, você vai fazer mais alguma pergunta? Determinadas pessoas que têm lesões nos neurônios, ele não tem capacidade de raciocinar o que ele está falando, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Perfeito. Como é que é o estágio dele aí? Um indivíduo que passa 5, 6 anos nessa condição, moribundo, é aí como que... é que ele vai ser julgado lá no... Você não sabe se ele fez coisas boas, coisa mal, pensamento bom. Durante o período em que ele passou em coma, né? Aí é que está a questão. O que o budismo nos ensina é assim, quando eles falam dessa aspiração à boa morte, a ideal é a morte, uma morte natural e consciente. Agora, o que muitos professores budistas com os quais eu pude conversar pessoalmente me dizem, né? Eles me disseram o seguinte: por exemplo, hoje a gente está numa sociedade muito voltada, por exemplo, ao medicamento, né, ao analgésico. E a pessoa tem uma incapacidade de lidar com a dor. Então você tem que dar morfina, você tem que dar... Aquilo tira a consciência. Não é uma boa coisa, né? Mas isso também faz parte do karma da pessoa, né? Do karma que ela criou ao longo de vidas passadas e ao longo dessa própria vida, né? O estilo de vida que ela levou, enfim, uma série de outras coisas, conduziram ela até um fim daquela forma. Não é o melhor fim. Assim como por acidente não é também, porque é muito repentino, você não tem condição de observar a dissolução de todos os elementos da energia, né? O elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar, elemento éter, que é a mente. Você não tem como observar, né? E aí, quando eu perguntei para um professor budista sobre isso, com quem eu pude perguntar esse assunto, ele disse assim: aí você vai com o que você tem, né? Então eu lembrei, sabe de quê, quando ele me falou isso? Do desencarne de Luiz Sérgio, que era um coração bondoso, morreu num acidente de carro, provavelmente por questões kármicas, né? Ficou um pouco desorientado ali, pedindo ajuda na beira da estrada sem saber que já estava morto, né? Só tomou conhecimento depois que foi para o carro e viu o corpo dele lá, né? Mas pronto, passou essa perturbação, ele foi lá para um lugar bacana e tal, e, né, ele foi com o que ele tinha. Ele não teve essa oportunidade por questões kármicas, mas em compensação tinha méritos para que não passasse grandes sofrimentos, né? Então, não sei se ficou claro, sabe? Então a questão é que a gente também deve ter consciência de qual é a melhor forma de morrer e viver de tal forma que a gente possa ter uma morte boa, a morte mais proveitosa para o nosso progresso espiritual.